Olá, meu nome é Marina e estou entrando em contato para compartilhar uma experiência transformadora que alterou profundamente minha compreensão da existência. Como professora do ensino médio, dediquei-me a moldar mentes jovens, mas nada poderia ter-me preparado para a realidade surpreendente que eu enfrentaria um dia fatídico, um evento que transcendeu todas as lições que eu havia transmitido. Naquele dia, me vi no meio de uma crise quase fatal, que inesperadamente me levou a uma jornada extraordinária além do reino físico. O que se seguiu foi uma revelação transformadora sobre Jesus e um vislumbre inquietante da influência do Anticristo. Sinto uma profunda compulsão para compartilhar minha história, esperando que ela ressoe com aqueles que buscam a verdade. Naquela manhã, acordei com um forte senso de propósito. Minha agenda estava lotada, uma reunião de professores às 8 horas, aulas às 10 horas e uma reunião de pais e professores mais tarde. Parecia apenas mais um dia comum. No entanto, quando entrei na minha sala de aula, senti um peso incomum no ar. Algo estava errado, embora eu ainda não conseguisse identificar. Parei brevemente no corredor, me perguntando se havia esquecido de algo, completamente inconsciente de que estava prestes a vivenciar um evento que mudaria minha vida. Durante minha primeira palestra, comecei a notar uma pressão sutil crescendo em meu peito. Eu ignorei a princípio, pensando que era simplesmente fadiga. Mas a sensação ficou mais forte e cada respiração se tornou mais difícil. Um colega notou minha pele pálida e me ofereceu água. Eu assegurei que estava bem, atribuindo isso à exaustão. No entanto, em instantes, minha visão ficou turva e a sala começou a girar. A última coisa de que me lembro foi de ouvir as vozes dos meus alunos, cheias de alarme, chamando meu nome antes de eu desmaiar. Quando recuperei a consciência, ou melhor, quando me tornei ciente de alguma forma de visão, rapidamente percebi que não estava vendo o mundo através dos meus sentidos normais. Era como se eu existisse em duas realidades ao mesmo tempo. Meu corpo físico jazia sem vida no chão, enquanto colegas frenéticos realizavam RCP. Estranhamente, não senti medo ou urgência, apenas uma sensação distante de calma naquele estado suspenso. A agitação da vida cotidiana parecia distante e insignificante. De repente, minha identidade como professor e a lista de tarefas com as quais eu estava me preocupando pareciam triviais. Senti uma profunda sensação de estar em um limiar, embora não conseguisse compreender totalmente o que estava acontecendo. Mal sabia eu, o dia comum na escola estava prestes a se tornar o início de uma jornada notável em reinos muito além do que eu poderia ter imaginado. Lembro-me vagamente das vozes dos meus colegas e alunos, alguns gritando meu nome, outros freneticamente ligando para uma ambulância. No entanto, senti como se estivesse sendo puxado para fora do meu corpo, meus arredores se confundindo em uma névoa. No momento em que meu coração parou, uma quietude profunda e misteriosa me cercou. Era como se o volume do mundo tivesse sido reduzido a nada. Eu podia ver o caos na sala de aula, alunos chorando, meu colega tentando me reanimar, mas, estranhamente, senti uma calma avassaladora. Havia uma presença ao meu redor, reconfortante e pacífica, oferecendo uma sensação de segurança. O medo que eu esperaria em um momento tão crítico simplesmente não apareceu. O tempo em si parecia diferente, nem rápido nem lento, mas fluido e desestruturado. Percebi com clareza surpreendente que não estava mais preso à gravidade, eu estava flutuando para cima. Olhando para baixo, vi meu corpo pálido e imóvel, deitado no chão da sala de aula. Era uma visão surreal e distante, como assistir a um evento se desenrolar de um ponto de vista totalmente separado. Eu me senti completamente desligado da minha forma física. Nesse estado suspenso, senti um puxão inconfundível para a frente, uma fronteira invisível à frente. Eu sabia que o que quer que estivesse além desse ponto, não haveria como voltar atrás da maneira que eu conhecia antes, mas não estava com medo. Em vez disso, senti uma sensação avassaladora de serenidade e curiosidade, como se estivesse à beira de algo extraordinário. Cada momento que passava me aproximava de um encontro que eu não conseguia entender completamente, mas sabia que mudaria minha perspectiva para sempre. Lembro-me de olhar para meu rosto, pálido, olhos fechados, enquanto um colega fazia RCP. Outro professor estava ao telefone, sem dúvida falando com o operador de emergência. A cena parecia estranhamente distante, como algo de um filme. Embora eu reconhecesse que o corpo no chão era meu, não parecia real.
Eu me sentia totalmente sem peso, livre de todos os fardos físicos que carregava. Embora eu estivesse sem um corpo físico, minha mente permanecia afiada e totalmente ciente do que estava ocorrendo. Minhas emoções, embora ainda presentes, preocupação, curiosidade, estavam estranhamente calmas e imperturbáveis. A clareza que experimentei naquele momento foi diferente de tudo que eu já havia conhecido. Na periferia da minha visão, comecei a notar flashes de luz, formas dançantes e etéreas. Elas pareciam responder aos meus pensamentos, embora eu não conseguisse entender completamente como. O tempo não era mais linear ou mensurável. Parecia mais um agora contínuo, onde tudo existia em um presente eterno. Eu não conseguia falar ou me mover da maneira que estava acostumado, mas sentia que podia projetar meus pensamentos no espaço ao meu redor. Não havia frustração nessa falta de expressão física, apenas uma profunda sensação de admiração. Minha vida inteira tinha sido governada por leis físicas, mas agora eu estava flutuando sem gravidade, vendo sem olhos e pensando sem um cérebro para me ancorar. Era como se eu estivesse experimentando a realidade de uma dimensão inteiramente nova. A paz que senti naquele momento lavou todo o medo, e percebi que o impossível havia se tornado real de maneiras que eu não poderia ter imaginado apenas no dia anterior. Eu estava prestes a embarcar em uma jornada que transformaria radicalmente minha compreensão da vida, da morte e dos mistérios além. De repente, minha atenção mudou da cena abaixo para algo à frente. Um brilho suave e radiante começou a se materializar, gradualmente crescendo em um túnel de luz. Essa luz era diferente de tudo que eu já havia encontrado, calmante, quente e convidativa, em vez de ofuscante ou áspera. Senti uma atração irresistível por ela, como um ímã me atraindo para mais perto. Conforme me movia em direção ao túnel, fui envolvido por uma sensação avassaladora de paz. Cada dúvida, arrependimento ou medo que eu já havia carregado pareciam se dissipar conforme me aproximava dessa passagem luminosa. A luz não era apenas brilhante, era curativa, purificadora, como se estivesse lavando o peso de todos os fardos passados. Quanto mais perto eu chegava, mais intensa a luz se tornava, mas nunca me machucou ou cegou. Em vez disso, parecia limpar meu espírito, revelando uma clareza e pureza que eu nunca havia experimentado antes. Sem meu corpo físico, eu me sentia inteiro, mais completo do que jamais havia me sentido em minha existência terrena. Perguntas começaram a surgir em minha mente. O que é esse lugar? Para onde? Ele está-me levando? Mas, em vez de causar ansiedade, essas perguntas despertaram uma enorme sensação de curiosidade. Cada passo, cada movimento em direção a esse túnel, parecia um passo mais perto de descobrir algo monumental. O mundo que eu conhecia parecia desaparecer, substituído pela luz envolvente e pela paz que me cercava. Embora eu sentisse que estava cruzando um limiar do qual eu não poderia retornar, eu não estava com medo. Uma sensação inabalável de confiança encheu meu coração, me deixando saber que o que quer que me esperasse no fim deste túnel era para mim. Eu seguia em frente, pronto para entrar em uma realidade onde as regras da vida como eu as conhecia não se aplicavam mais. Antes que eu pudesse me mover mais, uma presença se fez conhecida. Era sutil, mas poderosa, irradiando calor e paz como uma brisa suave. Então, uma figura apareceu diante de mim, composta inteiramente de luz cintilante. Não havia características distintas, mas sua aura era inegavelmente reconfortante. Eu imediatamente senti uma sensação avassaladora de gentileza e segurança emanando deste ser. Nenhuma palavra foi dita, mas pensamentos e emoções fluíram diretamente para o meu coração, ignorando-a. Necessidade de linguagem. Eu entendi imediatamente que estava seguro e que poderia prosseguir ou voltar à vontade. Este ser não transmitiu nenhum julgamento, apenas calor e compaixão. Eu senti como se um pedaço da minha alma o reconhecesse, como se fôssemos velhos amigos reunidos após eras separados. Naquele momento, de pé no brilho do túnel, percebi que este era apenas o começo de uma jornada, um prelúdio para uma realidade muito maior e mais complexa do que eu poderia ter imaginado. Como se respondesse aos meus pensamentos não ditos, o ser se moveu para o lado, revelando uma presença ainda mais imensa esperando logo além. Juntos, nos movemos mais profundamente neste espaço, a atmosfera zumbindo com uma antecipação que eu podia sentir em cada fibra do meu ser.
Era como se eu estivesse de pé na borda de um imenso portão invisível, prestes a cruzar para um reino de conhecimento inimaginável. O ar ao redor vibrava com uma frequência tão alta que era quase música, como o som fraco de um coro angelical. Eu sabia que além deste portão havia verdades tão vastas que poderiam destruir completamente todas as suposições que eu já tive. O brilho suave do meu guia sinalizou que eu estava pronto para o que quer que estivesse por vir. Dando um passo à frente, senti como se estivesse passando por um véu de energia cintilante e, com isso, o próprio tecido da realidade pareceu ondular ao meu redor. De repente, eu estava ciente de múltiplas camadas de existência, imagens cósmicas de estrelas, planetas e galáxias. Naquele momento, eu senti como se estivesse testemunhando o universo inteiro ganhar vida, pulsando com propósito inteligente. No vasto e inspirador panorama diante de mim, uma única e inegável verdade iluminou a cena. Tudo está intrinsecamente interconectado, unido por um fio divino de amor. Naquele momento, qualquer sensação de isolamento ou insignificância se dissolveu completamente. Minha alma sentiu como se expandisse, abraçando a conexão infinita do universo, enquanto um profundo sentimento de gratidão preenchia cada fibra do meu ser. Todas as minhas preocupações terrenas, as preocupações, os planos, os fardos que eu carregava, pareciam encolher em insignificância quando comparadas à grandeza desta revelação. As palavras pareciam totalmente inadequadas para transmitir a imensidão do que eu experimentei, mas no fundo, eu entendia que estava testemunhando um reino de verdade pura e não filtrada, um lugar onde a verdade permanece sem ser obscurecida pelas limitações do mundo físico. A perspectiva que ganhei naquele espaço transformou completamente minha compreensão da própria existência. Embora a experiência me oprimisse, ela também foi acompanhada por uma paz profunda, uma calma indescritível que me garantiu que eu estava pisando em solo sagrado e santo. Em meio à beleza cósmica que me cercava, uma presença surgiu, de repente comandando minha atenção total, eclipsando até mesmo a cena majestosa que eu estava testemunhando. Ali, diante de mim, estava Jesus, irradiando um brilho tão intenso que superava tudo mais naquele reino celestial. Quando meu olhar pousou nele, meu guia instintivamente deu um passo para trás, quase em reverência, e fui inundado por uma indescritível onda de amor que preencheu cada canto do meu ser. Era como se eu tivesse voltado para casa no nível mais profundo da minha alma. Não houve palavras ditas em voz alta, mas eu o entendi completamente, como se cada intenção dele tivesse sido comunicada diretamente ao meu coração. Naquele momento, me senti totalmente conhecido, cada falha, cada medo, cada imperfeição exposta diante dele. No entanto, não havia nenhum traço de julgamento. Em vez disso, fui envolvido por uma compaixão sem limites, que derreteu qualquer sentimento persistente de vergonha. Era como se todo o desejo profundo de aceitação e pertencimento tivesse sido realizado naquele instante. Tomado pelo espanto, me vi ajoelhado, não por obrigação, mas por reverência ao amor e à presença avassaladores diante de mim. Naquele momento sagrado, o tempo pareceu cessar e nada mais importava, exceto a profunda conexão entre nós. Em um momento de profunda percepção, senti a presença de inúmeras almas, todas tendo o mesmo encontro com ele, cada jornada individual convergindo no abraço do amor incondicional. Então, como se por algum toque divino, Jesus colocou sua mão gentilmente em meu ombro. Uma onda de calor fluiu através de mim, reconfortante e esclarecedora ao mesmo tempo. Foi naquele instante que percebi que este momento não era meramente uma revelação, mas um convite para explorar verdades mais profundas que transcendiam qualquer doutrina rígida que eu já tivesse conhecido. Aqui, de pé na presença do amor divino, eu estava totalmente aberto e pronto para receber. Assim que eu estava absorvendo a magnitude desse encontro, uma mudança sutil ocorreu. Senti que Jesus estava me preparando para algo mais profundo e perturbador. Uma ondulação pareceu passar pela atmosfera luminosa, sinalizando que a próxima revelação desafiaria o próprio fundamento da minha fé. Apesar da presença inabalável do amor, pude sentir que estava prestes a testemunhar algo mais sombrio, um aspecto da jornada espiritual que poucos estão prontos para confrontar. Naquele espaço sagrado, Jesus direcionou minha atenção para uma nova visão se formando diante de mim. Da escuridão, uma figura emergiu, envolta em sombras, sua presença o oposto gritante do amor radiante que eu sentia. Embora suas feições estivessem obscurecidas, o ar ao redor dela carregava uma energia arrepiante e inquietante.
Imediatamente, eu entendi, este era o Anticristo, a personificação do engano e da oposição espiritual. Uma onda de medo roçou meu coração, mas a calma constante da presença de Jesus me ancorou. Eu entendi que esta figura emergiria em momentos críticos da história humana, semeando discórdia entre os mais vulneráveis, aqueles em busca de esperança. A visão diante de mim revelou o Anticristo não como uma força grotesca e monstruosa, mas como uma presença sedutora, manipulando inúmeras almas com meias-verdades e falsas promessas. Observei multidões se reunindo, atraídas pelas promessas de poder, unidade e falsa paz. Como mariposas em direção à chama, elas abraçaram as palavras sedutoras da figura apenas para assistir famílias sendo despedaçadas, amizades se dissolvendo e a empatia desaparecendo. Medo e ganância floresceram no lugar de compaixão e compreensão. Apesar de testemunhar essa influência sombria, permanecia envolto no amor de Jesus, um lembrete constante de que a escuridão não poderia dominar a luz divina. Jesus me comunicou que, embora corações perspicazes finalmente reconhecessem o engano, não seria uma tarefa fácil. O poder do Anticristo prosperou onde quer que as pessoas sucumbissem ao egoísmo, à inveja ou ao desespero. De pé naquele reino sagrado, entendi a profunda importância da fé genuína, da esperança e do amor na resistência a essa força. Quando a visão terminou, fiquei abalado, mas resoluto em meu entendimento. O Anticristo não era apenas uma figura distante da profecia, mas uma força ativa e presente buscando corromper os corações e mentes da humanidade. Jesus deixou gravada em meu coração a lição essencial de que a única maneira de resistir verdadeiramente a tal escuridão é nos ancorando no amor incondicional. Somente por meio de um compromisso inabalável com o amor poderíamos permanecer firmes contra a atração sedutora do medo e do ódio. Ainda envolto no brilho da presença de Jesus, recebi uma percepção surpreendente: o Anticristo não era meramente um mal externo imposto à humanidade, era, de fato, um produto das próprias escolhas coletivas da humanidade. Nossa ganância, nossa vaidade e nossa recusa em buscar a verdade espiritual genuína criaram as condições nas quais essa força poderia florescer. O peso da responsabilidade humana tornou-se agonizantemente claro. Cada ato de ódio, cada mentira, cada escolha enraizada no egoísmo e na ganância contribuiu para o poder crescente dessa força malévola. Longe de ser um simples vilão, o Anticristo prosperou em nossos impulsos mais sombrios, refletindo-os de volta para nós em forma ampliada. E, no entanto, no meio dessa percepção, Jesus não irradiava nada além de compaixão, não condenação. Eu podia sentir sua profunda tristeza pelo sofrimento que trouxemos sobre nós mesmos, como indivíduos e como um coletivo, sabotamos continuamente nosso próprio crescimento espiritual. Eu entendi, então, que a batalha contra o Anticristo não era travada apenas no mundo, mas também dentro de nossos próprios corações. A consciência de que nossas escolhas poderiam fortalecer tal força era avassaladora no início, mas entrelaçada a esse entendimento estava a poderosa verdade: nós também tínhamos a capacidade de escolher de forma diferente. Por meio de atos de gentileza, por meio da busca da verdade, podemos desmantelar o fundamento sobre o qual o Anticristo se ergue. Ficou claro que a turbulência e o sofrimento que vemos no mundo, as guerras, as injustiças, a crueldade, não eram ocorrências aleatórias, mas sintomas de uma crise espiritual mais profunda. O antídoto, como Jesus revelou, estava em um despertar coletivo para o poder do amor, da unidade e da empatia. Embora preocupante, essa revelação também foi libertadora, pois se a humanidade pôde dar origem ao poder do Anticristo, também poderíamos diminuí-lo escolhendo a bondade. Sentindo minha turbulência interior, Jesus me tranquilizou com uma onda de calor que parecia um abraço, um lembrete de que, apesar da ameaça iminente do Anticristo, a esperança continuava sendo uma força infinitamente mais poderosa. Cada pequeno ato de gentileza, cada momento de compaixão, não importa quão aparentemente insignificante, lançava um raio de luz na escuridão. E quando multiplicada pelas ações de inúmeros indivíduos, essa luz poderia destruir até as sombras mais profundas. Naquele momento, vi uma visão vívida, pessoas de todas as origens, unindo-se para alimentar os famintos, cuidar dos doentes e confortar os solitários. Nesses atos simples e compassivos, vi o poder do Anticristo enfraquecendo. Jesus enfatizou que verdadeiros milagres muitas vezes não acontecem por meio de grandes e dramáticas demonstrações, mas nas silenciosas e cotidianas expressões de amor e empatia.
A fé real, eu vim a entender, não é sobre doutrina rígida, mas sobre uma conexão viva e pulsante com o amor divino. É a confiança na bondade, mesmo diante do desespero avassalador. É reconhecer que moldamos nosso destino espiritual com cada escolha que fazemos. Podemos não ser capazes de parar completamente a ascensão do anticristo, mas podemos diminuir sua influência escolhendo o amor em vez do medo, a misericórdia em vez da crueldade. De pé naquele lugar sagrado, senti uma convicção renovada. Não importa quão escura a estrada à frente possa parecer, a graça divina nunca está longe. Esperança, percebi, não é apenas uma forma de otimismo. É a decisão consciente de acreditar na luz, mesmo quando cercado pela escuridão. Com essa percepção, senti um profundo senso de missão brotando dentro de mim. Se eu retornasse à minha vida terrena, levaria esta mensagem: amor e esperança, muito mais do que ansiedade e medo, devem guiar cada passo que dou. Depois do que pareceu uma eternidade e um instante, senti a luz brilhante começar a suavizar. Jesus olhou para mim com um amor indescritível e eu entendi que meu tempo neste reino celestial estava chegando ao fim. Uma dor agridoce encheu meu coração, pois eu ansiava por permanecer naquele estado de bem-aventurança, mas eu também sabia que estava sendo chamado de volta. Meu guia reapareceu, de pé ao lado de Jesus, e embora nenhuma palavra tenha sido trocada, eu sabia instintivamente que era hora de retornar, de levar essas revelações de volta ao mundo. A responsabilidade parecia imensa, mas Jesus, colocando sua mão em meu ombro, me infundiu uma sensação de segurança e força. Era como se ele estivesse me confiando um pedaço de seu próprio espírito compassivo. Com resolução silenciosa, jurei honrar esse presente divino vivendo de acordo com as verdades que aprendi e compartilhando-as com os outros. Lágrimas brotaram em meus olhos, não de tristeza, mas de uma profunda, profunda gratidão pela experiência. Quase imediatamente, senti um puxão para baixo e o túnel começou a desaparecer. A luz se comprimiu na escuridão e uma distante cacofonia de sons ficou mais alta. Senti-me deslizando de volta para meu corpo, a sensação semelhante a estar espremida em um espaço apertado depois de experimentar uma liberdade sem limites. Por um momento fugaz, encontrei o olhar de Jesus, cheio de compaixão infinita, e então tudo ficou escuro. A próxima coisa que ouvi foi um grito frenético, pontuado pelo bip rítmico do equipamento médico. Uma dor aguda surgiu em mim, sinalizando meu retorno à forma física. Apesar do desconforto, no entanto, senti uma serenidade inabalável no meu peito, uma lembrança indelével do reino que eu tinha acabado de deixar. Eu estava de volta à Terra, mas não era o mesmo. A experiência tinha-me mudado. Eu sabia que tinha sido incumbido de uma missão para compartilhar a verdade que tinha sido amorosamente revelada a mim. Quando voltei à minha forma física, a sensação foi chocante, como se eu estivesse me forçando a voltar para uma concha apertada. A dor da RCP, a queimação no meu peito e as luzes brilhantes na ambulância, tudo isso sobrecarregou meus sentidos. Mas em meio ao desconforto, uma paz profunda permaneceu, prova de que eu tinha retornado com um novo propósito, e esse propósito era levar a luz do amor e da esperança para o mundo. Desorientado, desgrenhado e completamente esgotado, eu me esforcei para falar apenas para descobrir que minha garganta estava dolorida e não queria cooperar. Paramédicos pairavam acima de mim, verificando meticulosamente meus sinais vitais, oferecendo oxigênio e disparando perguntas às quais eu não conseguia responder. Enquanto eu sentia imensa gratidão por seus cuidados salvadores, uma pequena parte de mim ansiava por deslizar de volta para o túnel brilhante do qual eu tinha acabado de sair. A paz e a clareza que isso trazia eram tão avassaladoras que, naquele momento, parecia mais fácil me render a isso do que permanecer amarrada à realidade ao meu redor. Precisei de cada grama da minha força de vontade para permanecer consciente, para manter minha consciência firmemente fixada na enxurrada de atividades enquanto ela girava ao meu redor. Minha mente, no entanto, ainda estava consumida por memórias vívidas, a imagem poderosa de Jesus, o túnel de luz brilhante e radiante e a revelação enervante do Anticristo. Eu ansiava por compartilhar essa experiência surpreendente, mas meu corpo mal conseguia sussurrar. Em meio à dor e à confusão, agarrei-me à paz que ainda permanecia dentro de mim, um resíduo daquele encontro sagrado. Apesar do caos do momento e das sensações físicas avassaladoras que me inundaram, havia uma calma inegável dentro de mim, uma presença sutil que me lembrava que eu não estava sozinho.
Enquanto a ambulância corria em direção ao hospital, eu entrava e saía da consciência, piscando através de ondas de névoa. Cada vez que eu abria meus olhos, eu era recebido por rostos preocupados e o zumbido estéril de máquinas. No entanto, por baixo de toda a comoção, eu sentia aquela corrente constante de tranquilidade, uma garantia silenciosa no fundo do meu espírito de que o propósito da minha vida tinha crescido muito além das rotinas mundanas que eu conhecia. Quando as portas do pronto-socorro se abriram, eu fui levada às pressas para dentro e a equipe médica correu para me estabilizar. Através do borrão da atividade, uma promessa silenciosa ecoou dentro de mim: eu me recuperaria e, uma vez que o fizesse, eu me dedicaria às verdades que me foram mostradas, recusando-me deixar que o medo ou a dúvida suprimissem a mensagem profunda que eu havia recebido. Quando finalmente acordei no hospital, estava cercado pela presença reconfortante de rostos familiares, família, amigos e colegas de trabalho, cujo alívio era palpável. No entanto, naquele momento, parecia que meu mundo inteiro havia mudado, irreversivelmente alterado pela experiência. Minha mente zumbia com lembranças vívidas de Jesus, do túnel de luz e da presença assustadora do Anticristo. Eu ansiava por explicar tudo, contar a eles o que havia testemunhado, mas algo me impedia. Como eu poderia explicar o inexplicável? Fisicamente, enfrentei uma recuperação lenta e muitas vezes extenuante. Os médicos fizeram exames, conduziram exames e consultaram cardiologistas. Da perspectiva deles, minha sobrevivência foi um milagre. Mas, no fundo, eu sabia que o verdadeiro milagre estava na revelação espiritual que havia recebido. Navegar pelas rotinas diárias da vida hospitalar, comer refeições, seguir horários de medicação e aderir aos horários de visita parecia surreal, quase como se eu estivesse preso entre dois mundos. O mundo físico da recuperação e o espiritual que eu tinha acabado de vislumbrar. A questão com a qual eu lutava era esta: como eu poderia viver plenamente em ambos? Como eu poderia equilibrar a vida tangível e material com as verdades profundas que eu havia encontrado no reino além? Retornar ao meu papel como professor representou outro desafio. De pé na frente dos meus alunos, eu não via mais apenas um grupo de adolescentes, eu via almas transbordando de potencial inexplorado. Cada lição parecia uma oportunidade preciosa de transmitir não apenas conhecimento acadêmico, mas também sabedoria mais profunda sobre compaixão, gentileza e empatia. Minha perspectiva sobre a vida havia mudado tão drasticamente que até as tarefas mais mundanas assumiram um novo significado, brilhando com possibilidades. Com o tempo, comecei a compartilhar partes da minha história com amigos de confiança. Alguns responderam com admiração, outros com dúvida, e alguns ficaram simplesmente em silêncio. Uma colega, depois de ouvir meu relato, confessou que não entendeu completamente o que eu havia vivenciado, mas ela podia sentir a sinceridade em minhas palavras. Sua mente aberta e disposição para ouvir sem julgamento foram como uma tábua de salvação, me encorajando a compartilhar mais. Comecei a perceber que essa jornada não era mais somente minha. Ela havia se tornado um chamado, um aceno para ajudar os outros a verem os fios de conexão que percorrem todas as nossas vidas. Todos os dias, eu sentia um convite para honrar e lembrar da sabedoria que havia recebido. Apesar dos desafios que enfrentei, abracei minha nova realidade com o coração transbordando de gratidão e uma determinação inabalável de levar a mensagem adiante. Por fim, procurei um grupo local especializado em receber palestrantes com experiências incomuns ou espiritualmente profundas. Para minha surpresa, eles me convidaram para compartilhar minha história na próxima reunião mensal. Diante de uma plateia pequena, mas atenta, senti uma onda de nervosismo, mas assim que comecei a falar, as palavras fluíram sem esforço. Descrevi meu colapso na escola, a sensação de estar fora do meu corpo e o túnel radiante de luz que me transportou para um reino além da compreensão. A parte mais difícil, no entanto, foi revelar minha visão de Jesus, o aviso sobre o Anticristo e a poderosa mensagem de abraçar o amor como nossa maior defesa. Enquanto eu falava, um silêncio caiu sobre a sala. Eu podia ver as expressões de espanto de alguns, enquanto outros enxugavam as lágrimas. Alguns céticos permaneceram impassíveis, mas havia algo em meu tom, minha sinceridade, que pareceu ressoar profundamente com o público. Depois, muitos se aproximaram de mim silenciosamente, com uma mistura de admiração e gratidão em seus olhos. As notícias da minha palestra se espalharam rapidamente.
Convites para falar se seguiram, reuniões da igreja, encontros espirituais e até mesmo alguns fóruns céticos. A cada vez, o nervosismo voltava, mas a cada passo, a certeza da minha mensagem, de sua importância, ofuscava qualquer medo. Enfatizei que minha intenção não era invocar medo sobre o anticristo, mas sim ressaltar o incrível poder que temos como indivíduos para escolher amor, compaixão e unidade acima de tudo. Com o tempo, minha caixa de entrada começou a encher com mensagens de pessoas que foram tocadas pela minha história. Algumas compartilharam suas próprias experiências espirituais, enquanto outras expressaram suas lutas com fé e dúvida. Muitas escreveram buscando conselhos sobre como permanecer firmes na esperança quando tudo parecia tão escuro. Cada e-mail me lembrava que minha história não era mais só minha, ela havia se tornado um farol, uma luz-guia para outras pessoas que estavam buscando significado, verdade e conexão. A cada conversa, minha determinação ficava mais forte. Eu sabia que esse era o caminho que eu deveria trilhar, uma ponte entre mundos, convidando outras pessoas a reconhecer a luz que me foi tão graciosamente mostrada. Anos passaram desde aquela experiência de quase morte e tive tempo para integrar seus ensinamentos à minha vida cotidiana. A revelação mais profunda que carrego comigo é esta: o amor é a força máxima da espiritualidade. Quando fiquei naquele reino radiante, cercado pela presença de Jesus, todo medo e incerteza se dissiparam diante do amor incondicional. Ficou claro que nenhuma escuridão, seja física ou espiritual, pode perdurar onde o amor prevalece. Retornando ao ensino, descobri que meu chamado havia se expandido. Sim, ainda oriento meus alunos por meio de aulas e avaliações, mas agora, cada aula parece uma oportunidade de nutrir não apenas seu crescimento intelectual, mas seu desenvolvimento emocional e espiritual. Acredito que esses valores, empatia, honestidade e unidade, são as verdadeiras defesas contra qualquer tipo de engano espiritual. Todos os dias, lembro a mim mesmo que até os menores atos de gentileza e compreensão contribuem para um bem coletivo maior. Em momentos de silêncio, retorno às imagens vívidas daquela experiência extraordinária, os olhos compassivos de Jesus, o túnel infinito de luz e a presença sinistra do anticristo. Essas visões servem como um lembrete de que cada alma tem um papel na tapeçaria maior da existência. Nossas escolhas, sejam elas decorrentes do amor ou do medo, têm imenso poder. Essa compreensão mantém vigilante, mas esperançoso, sabendo que nunca estamos realmente sozinhos, mesmo nos momentos mais sombrios. A luz que experimentei permanece ao alcance, disponível por meio da oração. Meditação, serviço ou simplesmente oferecendo um ouvido atento a alguém com dor. Cada um de nós tem o potencial de canalizar o amor divino para o mundo, enfraquecendo as forças que buscam nos dividir. Compartilho minha história não para assustar, mas para afirmar o poder transformador do amor, da esperança e da verdade. Embora a morte tenha aberto uma porta para mim brevemente, ela foi, em última análise, uma passagem para uma compreensão mais profunda da própria vida. Que minhas palavras inspirem aqueles que buscam um significado mais profundo a lembrar que, no final, o amor é a força suprema que sempre conquistará tudo.